nós estávamos falando do poder da onipotência de Deus. É um poder que se manifesta como? Como é que Deus mostra o poder dele? Primeiro lá, porque ele é a onipotência, o poder. Como que Deus mostra? O mais alto grau é perdoando, mas também Deus mostra como? Cuidando das nossas necessidades, né? Cuidando das nossas necessidades. E até o outro lá, vamos ver. E nos adotando como filhos. E nós vimos também que esse poder de Deus não é um poder arbitrário. Deus, né? Não é porque Deus pode que ele faz as coisas sem seguir um plano, uma lógica, um desígnio, né? Ele faz as coisas muito bem pensadas. Por quê? A inteligência de Deus, a vontade de Deus e o poder de Deus são uma só e mesma coisa. É uma coisa só. É uma mesma coisa. Diferente da gente, que muitas vezes age sem pensar, né? Muitas vezes a gente quer também coisas, mas sem passar pela razão. E muitas vezes a nossa inteligência fica lá parada, né? Igual o burro empacado, né? Fica pensando e acaba não agindo. É pessoa que vive tanto da razão, não, mas será que vai dar certo? Não, mas... E aí fica pensando tanto que acaba não agindo e fica parado e não adianta nada. Bom, a gente falou da potência, da onipotência. Deus é todo poderoso, mas existe um mistério da aparente, gente, aparente o quê? Impotência de Deus. Às vezes parece que Deus não pode. Às vezes parece que Deus é impotente. Como assim? Vamos ler ali para entender melhor. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal, né? Então, muitas vezes, em muitas situações em nossa vida, que a gente percebe que ali existe o mal. Ali existe o sofrimento. E muitas vezes a gente, nossa, mas por que a gente se pergunta, né? Por que Deus permitiu o mal? Por que Deus está permitindo tanto sofrimento naquela situação? Né? A pessoa é tão fiel a Deus, a pessoa confiou em Deus, a pessoa está ali, né, sempre e, no entanto, está passando essa dificuldade, essa doença, às vezes um câncer, às vezes uma situação tão difícil, a pessoa tão boa, tão fiel a Deus, e a gente olha uma situação, às vezes até de injustiça, poxa, parece que os maus sempre se dão bem e os bons sempre acabam, né, sofrendo, perdendo, morrendo, e, né, tem até aquele ditado popular, né, vaso ruim não quebra, e os vasos, né, bons, né, acaba despedaçado, né, quebrado, né? Fala-se. O Padre Léo, ele na sua agonia, né, ele cantando eu não lembro o nome da música, mas muito bonita a música. Nossa, aquilo faz com que a gente reflita muito essa questão do que você está falando, né? Acho que nos últimos momentos da sua vida, e ele não se deixou abalar. Uma outra imagem hoje, a gente cantando, o irmão cantando a música do São João Paulo II, a imagem que não me sai da memória, aquela última imagem dele lá no Vaticano, onde ele faz aquela bênção toda manhã, né?
E alguém estava segurando ele agonizando, mas ele não deixou. Ele não deixou. Não. Alô meu Deus, né? A música Alô meu Deus. E a gente vê tantas pessoas ruins, né? Mais mesmo de coração mau, e no entanto se dando bem, crescendo, famosas, virando celebridades, né? E a gente se depara e às vezes Deus nessas situações pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Às vezes Deus parece que a gente pergunta, mas onde está Deus nesse momento? Mas por que Deus não age aqui para conter, para parar o mal que está, né? A gente, por exemplo, situações como o nazismo, né? Por exemplo, que a gente vê milhões de pessoas morrendo, né? Por uma decisão arbitrária de um homem ou homens, enfim, que simplesmente porque não é da raça deles, não é da etnia, não é da religião, dizimaram, né, populações inteiras, né, milhões de pessoas, não está falando de pouco, não, são milhões de pessoas que foram dizimadas e morreram pelo nazismo. Inclusive, uma pessoa está no livro, né, que é a primeira parte, a empatia, eu tirei do conceito de Edith Stein, porque ela fez uma tese de doutorado de filosofia sobre a empatia. Então, quando a gente fala do coração de Cristo, o caminho que a gente usa, porque o coração de Cristo é uma riqueza infinita, né, de possibilidade. Como que a gente vai falar do coração de Cristo? Então, no livro, a gente pega um caminho para acessar, para mergulhar, para poder entender melhor o coração de Cristo. E o caminho que eu escolhi foi a empatia, que é um jeito da gente se colocar no lugar do outro, fazer experiência, fazer minha experiência do outro, né? A tristeza do outro é minha, a alegria do outro fazer minha. E foi isso que Jesus fez com a gente, quando Ele se encarnou. Ele se colocou no nosso lugar. Até mesmo não tendo cometido pecado, Ele assumiu o nosso lugar na cruz para apagar os nossos pecados, porque quem devia estar lá éramos nós, na cruz, por causa dos nossos pecados. E Ele, mesmo tendo pecado, Ele fez a experiência da consequência do pecado, que Ele carregou o pecado da humanidade para poder salvar, para poder apagar o pecado. Então, essa experiência de fazer a experiência do outro minha, me colocar no lugar do outro, Jesus experimentou por nós, né? Isso é um pouco a empatia. E eu peguei o conceito de Edith Stein, porque ela é uma filósofa, ela era judia e se converteu, né, ao cristianismo depois que leu Santa Teresa de Jesus. Foi um processo que ela passou, e ela morreu no campo de concentração de Auschwitz, numa câmara de gás, né? O pessoal colocava todo mundo lá para tomar o banho, né? Era o banho comunitário lá, colocava todo mundo lá dentro de um quarto, e ao invés de água saiu gás e matava assim muitas e muitas pessoas. Ela por dois motivos, ser judia e também cristã. E depois ela assumiu o cristianismo e carregou essa cruz até o fim, né? Pela fé dela, pelo amor dela a Jesus. Então ela é mártir também, né? Filósofa e mártir. Então ela fala da empatia, e a empatia como um caminho para a gente adentrar, conhecer, experimentar o amor de Cristo. Como que Jesus nos amou empatizando com a gente, se colocando no nosso lugar, né? Então, toda experiência que a gente viveu, Jesus já viveu. Ah, mas eu sinto sozinho, Jesus já sentiu a solidão. Ah, mas eu estou triste, deprimido, para baixo. Jesus sentiu a tristeza, Jesus até chorou, né, pela morte do amigo dele. Então, todas essas experiências humanas, Jesus fez colocando no nosso lugar para mostrar o quanto que Deus nos ama, empatizando com a gente, né? Exceto pecado. Ele não pecou, mas ele carregou o pecado do mundo, né? Até a experiência do pecado ele fez, não como a pessoa que comete pecado, mas que faz a experiência da consequência do pecado, porque ele experimentou toda a consequência do pecado, porque ele experimentou a morte, né? Que é
a consequência mais trágica do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? A consequência do pecado é a morte. Ele experimentou até isso também. Esse drama da morte que a gente vive por conta do pecado. Quer dizer, mesmo ele não pecando, ele experimentou o que é uma pessoa o que a pessoa sente depois que ela peca, né? Esse peso do pecado que ele assumiu por amor a nós. Ele sendo inocente, o santo. Sim, Pedrinho. A aparente impotência de Deus, nós podemos citar Jó, né? E Jó tinha tudo, perdeu tudo, menos a fé em Deus, e foi recompensado. Muito bem, irmão. Parece, mas aqui que está, parece que Deus em alguns momentos está ausente e incapaz de impedir o mal. Então a gente viu a onipotência de Deus e agora a gente vê essa aparente impotência de Deus. Mas Deus Pai revelou a sua onipotência do modo mais misterioso. Como que Deus Pai revelou que Ele pode tudo, que Ele é o Todo-Poderoso? Como que Ele fez isso? Olha lá, na humilhação voluntária e na ressurreição de seu Filho, pelas quais Ele venceu o mal. Quer dizer, Ele podia ter vencido o mal de vários modos, né? Podia estalar o dedo, acabou o mal, soprou, mal, cai por terra agora. Mas o caminho que Deus escolheu para vencer o mal, o caminho que Deus escolheu para mostrar o seu poder, foi uma aparente falta de poder. Que caminho é esse? É o caminho da cruz. Pela humilhação voluntária do seu Filho, como é que Deus mostrou o seu poder? Pela humilhação voluntária de seu Filho e pela ressurreição, Ele venceu o mal. Né? A gente não pode ficar também só na cruz. Mas para chegar na ressurreição, eu preciso morrer. Para o grão de trigo, para nascer a plantinha, o grão de trigo precisa morrer. Se o grão não morre, gente, não nasce planta. Se o grão não explode e ele deixa de ser a semente, não tem planta. Se como é que é antes da borboleta, né? Mas antes do casulo tem uma coisa, né? A lagarta, né? O casulo é o processo. O casulo é a cruz, né? Mas se a lagarta não deixa de ser lagarta, ela não vira borboleta. Ela fica lagarta a vida inteira. Ela precisa passar por esse processo doloroso de quebrar o casulo para fortalecer as suas asas para que ela possa voar. Vocês já viram, o menininho foi lá, foi ajudar a borboleta, e a borboleta virou uma lagarta com asa a vida inteira, que não virou borboleta, porque ele foi ajudar ela e tirar o casulo, né? E não deixou ela passar por esse processo, porque quando ela, né, quebra o casulo, significa que ela ficou forte o suficiente para poder voar. Aí o menininho foi lá, não sei se foi Davi ou foi outro, ele foi lá, deixa eu ajudar a borboletinha, eu vou quebrar o casulo para ela. Aí no que ele tirou o casulo, ela caiu no chão, porque ela não tinha força. O que dava força para ela é esse processo de empurrar ou quebrar o casulo para ela fortalecer, né? É igual a educação, né, das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Se a gente não põe um pouquinho de limite, né? Se a gente não coloca um casulo, e se a gente facilita tudo, um dia eles vão sentir que a vida nem tudo é como a gente quer. E aí não vai conseguir voar, porque eles têm tudo que eles querem e vai virar uma lagarta com asas, né? Ao invés de virar uma borboleta. Então eles têm que passar por esse processo também de sentir o casulo, sentir que eles não podem tudo, que a vida não vai dizer sim para eles sempre, fazer esse processo de às vezes experimentar a dor,
às vezes sofrer um pouquinho, chorar um pouquinho, mas aprender a quebrar o casulo, porque aí eles vão conseguir voar. Senão não vai voar. Porque na vida, para a gente voar, tem que passar pelo processo do casulo. Para ressuscitar, a gente precisa morrer. E é esse processo aqui que Deus escolheu para vencer o mal, para mostrar o seu poder na cruz. Jesus totalmente impotente ali, né? Ele sem poder fazer absolutamente nada. Estava com as mãos amarradas, com os pés, né? Amarrados não, pregados na cruz, os pés pregados na cruz, sem poder fazer nada, sem poder até se mexer direito, sem poder falar direito, porque era toda uma chaga humana. E ali Deus mostrou o quanto Ele é poderoso. Na fraqueza, na humilhação, Deus mostrou que é poderoso. E como que Deus mostrou isso? 3 dias depois, quando Jesus ressuscita, porque se ficasse só na cruz também, aparentemente era humilhação, morte, fraqueza. Ah, Deus está vendo? Olha lá, pregou tanto, olha lá, ó. Falou que ele era Deus, olha lá, ó. Né? Mas não parou na cruz, chegou na ressurreição. Mas para ressuscitar ele teve que se humilhar na cruz. Ele teve que mostrar a aparente impotência dele, mas é na aparente impotência, como São Paulo vai dizer, é na fraqueza que Deus mostra a sua força, né? Por isso o Cristo crucificado é força de Deus e sabedoria de Deus. Aqui vai dizer São Paulo aos Coríntios: pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, para Deus a sabedoria, né? Para Deus a loucura é sabedoria. O que o mundo fala: vocês são loucos, vocês são loucos de fazer isso, né? Uma pessoa tinha uma vizinha que sempre que encontrava, ele usava crucifixo todo dia, né? A vizinha todo dia que encontrava: por que você é louco de usar esse crucifixo aí? Um Deus morto fica fazendo propaganda de sofrimento, de morte, de dor, né? Só que essa pessoa não entendia que o que para ela era uma loucura, para Deus é força, é sabedoria. O que para o mundo é fraqueza, né? Olhar um homem crucificado lá, sendo, né, escarnecido, um homem impotente, o que para o mundo é fraqueza, para Deus é força, né? Por isso que a gente está aqui. Nós somos os mais fracos para o mundo, mas para Deus nós somos cheios da força dele, né? Somos os mais fortes, somos guerreiros, que estamos aqui até o fim, aguentando firme, né? Para o mundo: ah, vocês são fracos, olha a praia lá, ó, cheio de gente lá, né? O povo lá de boa, curtindo o Rio Araguaia, povo forte, ó, quero ver quantos copos você consegue beber para ver se você é forte, né? O povo fazendo disputa. Uns anos atrás eu vi uns adolescentes em outra cidade, não, mas é outra cidade mesmo, né? Que às vezes eu falo que é outra. Em outra cidade, os adolescentes ficavam ajoelhados assim, pô, uísque. Aí levantavam: eu sou forte. Não, peraí que eu sou mais forte, eu consigo derrubar uma garrafa inteira, né? Que força é essa? Depois de uns anos você vai ver o rim, o fígado e os órgãos lá, né? Esses tempos mesmo estava um rapaz aí bastante doente, porque, né, aparentemente ali é forte, mas depois você vai ver a fraqueza lá na frente, na doença, né? Então o mundo fica nessas forças, né? O que eles falam muito de ostentação, né? O negócio é ostentar, né? Então você põe um sonzão, põe um carro lá tudo rebaixado, aí vai soltando alarme dos carros tudinho, né? Que vai para o que é aparente força. O que isso significa? Nada. E aqui a gente é os fracos do mundo, né? Nós somos os fracos do mundo.
os fracotes. Perder tempo lá, para quê? Né? Mas a fraqueza do mundo, né, a aparente fraqueza, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a fortaleza dos homens, né? Do que os homens acham que para eles é fortaleza, né? E na ressurreição e na exaltação de Cristo, que o Pai exerceu a eficácia da sua poderosa força e mostrou a incomensurável, a palavra grande aqui, né? O palavrão, incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós, os crentes, aqueles que creem. Nós somos crentes, né? Porque nós cremos em Deus. O que é incomensurável? Eu até coloquei em itálico aqui. Incomensurável. Aí eu coloquei em itálico aqui o mensurável. O que é uma coisa mensurável? É que dá para medir. Incomensurável é que a gente não consegue medir, a gente não consegue saber qual que é a grandeza, porque é muito, muito grande. Não tem como medir. Não tem trema que consiga medir qual é a grandeza que representa esse poder para nós. É muito poder, né? Então ali, aparentemente o mundo está vendo a gente só um gatinho. Mas em Deus nós somos fortes, né? Um leão. Aqui está o seguinte: fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É esse trecho aqui, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Aqui não está tão visível, na imagem está melhor. E como que a gente percebe esse leão dentro da gente? Como que a gente percebe que existe um leão dentro da gente? Pela fé, né? Só a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Só a fé entende isso. Os soldados romanos estavam entendendo que ali era o ponto final de mais um rebelde. Não, está acabando essa história logo aí, vamos acabar logo com isso, que amanhã é Páscoa e o negócio vai ferver. Porque vinha gente de todos os lados lá para Jerusalém e ele queria acabar logo com isso. Para o soldado romano estava acabando mais um episódio de rebeldia, desses judeus que não deixam a gente em paz, para os olhos humanos. Mas tinha uma pessoa ali, e algumas pessoas ali, que estavam vendo na fraqueza e na impotência do crucificado a força de Deus. Quem é? Maria. Essa fé que se gloria nas fraquezas, como diz Paulo, para atrair o poder de Cristo, é dessa fé que a Virgem Maria é o modelo supremo. Por quê? Porque ela acreditou que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então ela olhava a fraqueza, a impotência, a aparente impotência de Deus, mas na fé ela já via a força e a potência de Deus. Ela olhava o seu filho sendo crucificado, aparente fraqueza para o mundo, mas na fé ela via algo mais. Ela via que ali não era a última palavra. E ela pôde assim proclamar a grandeza do Senhor. No Magnífico ela fala: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele, o Todo-Poderoso. E ela viu esse Todo-Poderoso durante a sua vida. Ela via, mas meu Deus, é uma vida normal aqui, não acontece, 30 anos esperando, vendo o poder de Deus, sim, todo dia, pela fé. Todo dia a gente pode experimentar o poder de Deus, a gente pode ver o poder de Deus, não com os olhos humanos, mas pela fé. Quanta coisa Deus manifestou aqui hoje. Quanta coisa Deus mostrou, Deus agiu aqui. Só que com os olhos humanos somos só pessoas lendo o catecismo, estudando, né? Catecismo profundo. Mas aos olhos da fé, a gente mergulhou profundamente no mistério de Deus, que é a Trindade. A gente entendeu, experimentou coisas que muitas pessoas
né, não conseguiram experimentar até hoje. Mas isso a gente vê como? Pela fé. Ele é todo poderoso e Ele é nosso Pai, né? E nada é mais próprio para afirmar nossa fé, nossa esperança, do que olha lá a palavrinha, convicção gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Tudo que o credo nos propõe para crer, as coisas maiores, as mais incompreensíveis, bem como as mais sublimes e mais acima das leis da natureza, a nossa razão o admitirá facilmente sem hesitação, desde que tenha pelo menos a ideia da onipotência divina. Então, tudo que a gente crê no credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, Ele criou, Ele salvou, a Nossa Senhora é virgem, né? A igreja é santa, Ele enviou o Espírito Santo, que é o Senhor que dá vida. Tudo aquilo, a nossa razão acredita. Por que aconteceu tudo isso? Porque Deus é onipotente, porque Deus é todo-poderoso. Porque Deus pode tudo, é que Ele criou tudo, Ele salvou quando a gente estava no pecado, Ele enviou o seu Filho, Ele preparou um lugar para o seu Filho na sua mãe, na Virgem Maria, Ele mandou o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é todo-poderoso. Por que Deus criou? Porque Ele é... Porque Ele é todo-poderoso. Por que Ele falou pelos profetas? Porque Ele é todo-poderoso. Por que Ele enviou seu Filho? Porque Ele é... Muito bem, Agatha, todo-poderoso. Por que Ele permitiu que seu Filho morresse na cruz? Porque Ele é todo-poderoso. Por que Ele ressuscitou Jesus? Porque Ele é todo-poderoso. Tudo que Ele fez na minha vida, na vida da humanidade, na história, é fruto da onipotência de Deus. E nossa razão consegue entender isso. Ora, por que aconteceu o milagre? Por que Ele transformou água em vinho? Porque pela razão, Ele pode tudo. Ele criou tudo e, portanto, Ele pode transformar água em vinho. Ele é todo poderoso. De tudo que a gente falou, nós temos agora o resumindo. 1, 75, 76, 77. Só 4 pessoas agora. Marisol que vai escolher. Representante da irmã Mirabel, cantora oficial e futura formadora da Escola da Fé. Porque alguém vai ter que continuar. E só vai continuar quem estiver vivo. Tá falando de alguém aqui. Né? Alguém vai ter que continuar. E esse alguém é que é mais jovem. Quem que não foi ainda para a gente fazer o... mas não tem tanta, acho que não tem tanta paróquia assim também, não. Não vai ter tanta paróquia assim. Pode ser esse povo mesmo, que é o povo de Deus. A messe é grande. Então vamos lá. 275. Então vamos começar aqui na Silvânia. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos
Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja dirige com frequência sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, onipotentes. Não, isso aqui não vou. Crendo firmemente que nada é impossível a Deus. Deus manifesta sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Deus, cadê onde está o resumo? Deus, ó Deus, que manifestai o vosso poder sobre tudo na misericórdia. Se não cremos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho nos remir, o Espírito nos santificar? Muito bem. Uma salva de palmas para nossos irmãos. Por que que Deus criou? Ah lá, porque Deus é todo-poderoso e nos ama. Por que que o Filho nos remiu, o Espírito Santo nos santificou? Então, como que a gente vai crer nisso sem crer na onipotência de Deus? Que Deus é todo-poderoso, né? O que a gente estava falando. Aqui está no... Cadê o controle? Está aqui. Vamos, portanto, falar, e aqui o catecismo agora vai falar da onipotência, primeiro do Criador, depois da criação e da queda do pecado, de que Jesus, Filho de Deus, veio nos libertar. Então, ele só vai fazer uma introdução, a gente vai falar da criação mesmo no próximo encontro, mas aqui o catecismo vai fazer uma pequena introdução já na criação. Vai falar da criação, então, Criador, a criação e a queda do pecado. Por quê? Porque o fundamento de todos os desígnios de Deus, todos os planos de Deus, o fundamento de tudo é a criação. Ali a gente começou a nossa história da salvação. A nossa história da salvação não começa com Jesus Cristo? Não. A história da salvação começa já na criação, olha lá, princípio da história da salvação que culmina em Cristo. Quer dizer, essa salvação ela começa já na criação, com o homem caindo por causa do pecado, a queda, né, com o pecado original. Então, o homem quando saiu do paraíso, quando ele caiu no pecado, quando ele entrou no estado de pecado, ali Deus, eu já tenho que começar a salvar esse homem e essa mulher. Então, a história da salvação ela começa já na criação e ela culmina onde? Ela tem a plena realização onde? Em Cristo, né? Vamos dizer assim, para resumir, em Cristo. Então, a história da salvação ela começa lá no relato da criação, nos nossos primeiros pais, porque quando eles caíram no pecado, Deus já, eu vou salvar. Eu preciso salvar. Então já começou a manifestar a sua salvação. Lógico que ainda devagarzinho, aos poucos, revelando aos poucos seu amor, puxando a orelha pelos profetas, reconduzindo, quando o povo foi no exílio, ele reconduziu o povo para a terra prometida, né, para a terra de Israel. Então, aos poucos Deus foi revelando, mas essa salvação, ela tem a plena realização em Cristo, mas ela já começa lá na criação. Então, a salvação nossa não começa em Cristo, ela na verdade, ela culmina, o ponto principal é Cristo.
mas ela começa já, por quê? Porque Deus não deixa a gente sozinho. E porque Deus, vendo a nossa queda, Ele já vai lá para nos resgatar. Só que Ele fez isso no Antigo Testamento devagarzinho, né? A gente está estudando lá, por exemplo, Esther, né? Que é um midrash, que é um conto, uma narração, mas que tem uma grande mensagem por trás. Como que Deus salvou o povo? Através de uma mulher, através da beleza de uma mulher que se tornou, pela sua beleza, rainha e que pôde, como rainha, interceder por todo o povo que já tinha um dia certo para ser dizimado. E ela intercedendo por esse povo. Então, nessas histórias, em toda a história da salvação, Deus vai mostrando o seu carinho e a salvação que Ele realiza e que vai culminar em Cristo. Então, por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação uma luz decisiva. Se na criação a gente estava meio assim, né? Na criação a gente já estava sendo salvo por Deus, mas meio que na escuridão, meio que na penumbra. Quando chega Cristo, aí... Não, mas aí chegou Cristo. Aí Jesus chegou. Aí Ele jogou uma luz decisiva na criação. Ele iluminou, Ele mostrou, gente. Aí a gente foi entender a criação, que Deus já tinha um plano de salvação, que mesmo o homem caia no pecado, Deus não deixou esse homem sozinho, mas quem mostrou isso plenamente foi Cristo. Iluminou toda a história da salvação. Por isso que a gente estuda primeiro o Novo Testamento, primeiro a gente estuda Cristo, né, a parte da salvação no Novo, e depois, já conhecendo o Novo, a gente vai estudar o Antigo, mas olhando para o Novo Testamento. A gente estuda todo o Antigo Testamento, olhando o pleno cumprimento do Antigo Testamento no Novo em Cristo. Por isso que o método que a gente faz é esse. Por isso que quem está começando, a turma de segunda-feira está no Novo Testamento. E a turma de quarta-feira já viu o Novo, está no Antigo, mas sempre olhando para Cristo. Né? Quem que é a rainha Esther, quem que é o rei, quem que é o Amã, que é o homem, né, amigo lá do rei que quer destruir o Mardoqueu e todos os judeus. Então a gente olha essa história olhando para Cristo. Esther é figura de quem? Da grande intercessora que é Maria, que é rainha e intercede junto ao seu filho que é o rei Jesus. Então a gente já vai olhando essas histórias, olhando para a plena realização que foi em Cristo. Desde o princípio, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Então existe uma criação e existe uma nova criação. Deus criou o homem, esse homem caiu no pecado, é igual um quadro, né? Deus pintou um quadro muito bonito, fez lá tudo bonitinho. Aí o pecado o que fez? Bagunçou o quadro, manchou o quadro, rasgou o quadro. Aí Deus então renovou, restaurou e fez até muito, muito, muito melhor do que o quadro que estava antes. Porque agora Ele pintou, ao invés de Adão e Eva, quem que pintou nesse quadro? O seu próprio filho. Então ficou um quadro mais bonito ainda do que o anterior. O que o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a graça superou em muito o pecado. O pecado é mau, fez uma maldade enorme para a humanidade. Mas a graça de Deus, ela ultrapassou, ela superabundou e ela restaurou, não só como era no princípio, mas ela restaurou a criação para aquilo que era a finalidade da criação, que é o Cristo. Que a finalidade da criação não é a gente ser igual a Adão. Não ter pecado, viver no paraíso. Não, a finalidade da criação, Deus criou o homem e a mulher para Cristo, para Ele que foi feito todas as coisas. Então, a imagem que Deus queria nesse quadro não era de Adão e Eva.
e nem de Adão e Eva depois do pecado, nem antes do pecado. A imagem que Deus queria nesse quadro era a imagem do seu filho. Então, o que o pecado destruiu, bagunçou, a graça não só arrumou, né? Não fez um trabalho de restauração, fez um trabalho de renovação, de recriação. Ele fez tudo de novo, mas fez no seu filho. Agora o modelo para a gente não é mais Adão e Eva, mas o seu próprio filho Jesus. E é por isso que na Vigília Pascal as leituras falam dessa nova criação em Cristo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, nascidos de novo. Então nós nascemos de novo, aleluia. Então, na Vigília Pascal, que fala da nova criação, a gente começa lá em Gênesis. Quem vai à Vigília Pascal, né, todo ano, que é aquela celebração de sábado à noite, mais longa um pouquinho, porque ela faz toda a história da salvação, ela fala da nova criação, mas para falar da nova criação eu tenho que falar da antiga criação. Como que eu vou entender a nova sem conhecer a criação de Deus? Então, as leituras começam na criação e o testemunho dos antigos, havia uma instrução dos catecúmenos para o batismo, e essa instrução que eles passavam é o mesmo caminho, que é o caminho da catequese. Como é que começa a catequese? Né? As primeiras aulas de catequese falam do quê? Normalmente, né, se fala da criação. Então, esse é o caminho da catequese, né? Esse é o caminho da Vigília Pascal, esse é o caminho da instrução dos que se preparam para seu batismo, e isso já atestava uma senhora chamada Egéria. Quem é Egéria? Vocês sabem quem é Egéria? E quando vem esse negocinho aí, e agora, hein? Quiz. Atestando seus conhecimentos. A pergunta que não quer calar, olha bem para essa pessoa aqui. É a Egéria. A pergunta que não quer calar é: quem foi Egéria? Quem foi Egéria? No caso aí, vamos ter que pedir assistência, auxílio do Google. É o que nós temos aqui. Nós ainda não temos uma biblioteca nossa. Não tem internet também? Ó, eu gosto da Zonide, que ela sempre acha. Lê aí pra gente. Ágata, dá para sua mamãe o microfone. Aqui só tem um só. Egéria ou Etéria foi autora de um livro de viagens no século IV, educacional, e na sua obra se centrar nas vistas e lugares, não nos milagres e fatos religiosos, como outros documentos que conservem de monges daquela época. A autora Egéria era viajante que percorreu sozinha no lombo de uma mula mais de 5.000 quilômetros e cruzou 3 continentes. No caminho, descreveu suas andanças em forma de carta, registrando com detalhes tudo o que descobria, e acabou se tornando, sem querer, a primeira mulher cristã a escrever uma obra de não-ficção, uma das poucas mulheres escritoras do Império Romano e uma das precursoras das literaturas galegas e portuguesas. Muito bem. Então, esta senhora, vocês estão sabendo bastante sobre a Egéria agora, hein? Esta senhora foi uma viajante, né? E ela escrevia relatos da sua viagem, né? E foi importante porque ela não fazia só obra de ficção, né? Ficava fantasiando, ficava inventando, mas ela
escrevia coisas, realmente, fatos que ela ia colhendo nas viagens. Por isso que ela trouxe esse testemunho que a gente tem aqui no catecismo. Quando eu perguntei quem foi, é falar o que vocês quiserem, né? Mas não é que eu estou esperando alguma resposta, é mais para a gente fazer uma pesquisa aqui mesmo, né? Então, esse testemunho que a gente vê no catecismo da igreja é dado por Egéria. Por que o testemunho dela é importante? Porque ela é uma mulher viajante que colocava por escrito coisas que não era coisa da cabeça dela, mas coisas, histórias, testemunhos, situações que ela via nas suas viagens. Então é muito importante o testemunho dela, né, que foi uma viajante lá do século IV. Então, o que tem na obra dela, Itinerário de Egéria, é muito importante como testemunho, como de alguém que vivenciou aquilo ali, que nas suas viagens pôde observar o que estava realmente acontecendo, né? Por isso que o catecismo traz o testemunho de Egéria, porque ela fala que ela via que a instrução dos catecúmenos, que a catequese daquele tempo, passava pela criação. Começava, aliás, né? Segue o mesmo caminho que é falando a narrativa da criação. Então, é como se fosse, ela é uma senhora, chegava aqui, deixa eu ver como é que está a catequese aqui, lá na salinha, lá da Isonilde. Isonilde, como é que está a catequese aí? Eu sou Egéria, estou fazendo viagem, estou passando aqui em Barra, como é que é a catequese aí? A Isonilde, não, a gente começou falando da criação. Aí a Egéria fala, anotava. Então, esse testemunho dela é importante, porque ela fez, né, mais ou menos isso, nas suas viagens, relatando aquilo que ela ia conhecendo das comunidades, da igreja, e ela também foi uma religiosa, né? Fez parte de uma comunidade religiosa. Até um ícone dela aí, né? Bom, o negócio está começando a ficar animado lá, e aqui também, porque a gente vai começar sobre a catequese da criação. Primeira aula de catequese, vamos abrir o livro na página 2, que a página 1 é o início. A catequese é importante, catequistas, presta atenção, porque fala dos fundamentos. A catequese sobre a criação, ela é importante porque coloca os fundamentos da vida humana e cristã e torna explícita a resposta da fé cristã à questão feita pelos homens de todas as épocas. Que pergunta o homem de todos os tempos e todas as épocas faz? Qual a pergunta? Todos os homens de todos os tempos fazem essa pergunta. Homens, mulheres de todos os tempos fazem. De onde viemos? Para onde vamos? Qual a nossa origem e qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? Então, essa é a grande pergunta dos homens de todos os tempos que eles fazem. Todas as pessoas fazem, mas eu vim da onde? Eu vou para onde? Qual a minha origem e qual o meu fim? E as duas questões, a origem e o fim, elas são inseparáveis, porque uma está relacionada à outra. Quem pergunta de onde veio, normalmente pergunta também para onde vai. Eu vim da onde, eu estou indo para onde? São duas perguntas que estão ligadas entre si e são decisivas para o sentido e orientação da nossa vida, do nosso proceder. Porque, acho que eu passei bem na frente, né? Pela nossa resposta de onde vim para onde eu vou, vai depender as nossas escolhas, as nossas decisões, o que eu vou fazer no sábado à tarde, o que eu vou fazer no sábado à noite. Cada momento da nossa vida depende, por mais que a gente ache que não, mas depende da resposta dessas perguntas aí. Porque se eu respondo, eu vim do acaso e vou para o acaso, então qual sentido tem de eu estar aqui tendo essa formação se a minha vida
é um acaso. Eu não acredito em Deus, eu vim de um acaso e eu vou, quando eu morrer, eu vou, né? Vou para um acaso aí, não existo mais, então vou aproveitar ao máximo essa vida, porque depois não tem outra. Então, tudo na nossa vida vai depender dessa resposta. De onde eu vim e para onde eu vou. Se eu venho de Deus e volto para Deus, se o meu fim é Deus, se existe uma outra vida, então vale a pena estar aqui aprofundando e aprendendo mais sobre Deus. Porque o meu fim é Ele. Então, tudo na nossa vida vai depender dessa resposta. De onde eu vim e para onde eu vou. Que é a origem e o fim das coisas. A questão da origem do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas. Gente, os cientistas, os estudiosos estão pesquisando isso aí. Da onde veio tudo isso, esse universo com bilhões de estrelas? A gente é um pontinho tão pequenininho e eles estão investigando, né? Tudo que eles investigaram enriqueceu o nosso conhecimento sobre a idade e a dimensão do cosmos, quer dizer, que idade tem esse universo? Qual que é a dimensão? Porque a gente achava que só tinha antigamente, né? Não, só tem a Terra aqui, umas estrelinhas para iluminar, ajudar a iluminar. Aí os cientistas foram começar a investigar. E nessa investigação, Márcio, aí, senta aqui, irmão, pega o catecismo e senta aí, fazendo favor, por gentileza. Bora, vamos estudar. Não, que correria, vai acabar tudo. A barraca vai acabar também. Ó. Hã? Tudo bem, pessoal? Valeu, obrigado, hein? Até mais, hein? Espero vocês lá na barraca do Laicato. Um abraço. Isso aí. Então, os cientistas, eles estão pesquisando. Eles estão pesquisando. Qual a idade do universo? Não, quantos milhões de anos existe? Qual é a grandeza? Porque antigamente a gente pensava, não, só tem aqui. Aliás, pensava que aqui era tudo plano, né? Aí agora a gente viu que é redonda, a Terra é redonda. Né? Como que a gente fica em pé se a Terra é redonda? Não, porque tem a gravidade. E assim foi descobrindo. Tem a Lua, tem as estrelas, e foi descobrindo. E foi percebendo que o universo, ele é enorme, né? O nosso sistema solar é só um pedacinho de uma galáxia no meio de um monte de galáxias, de estrelas que existem no universo. Isso enriquece a gente? Enriquece. É muito bom, porque a gente... Imagina se a gente pensava que Deus é grande e poderoso, porque era o Senhor da Terra, porque é o Criador da Terra. Agora a gente sabe que o poder dele é infinito, né? A grandeza de Deus é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Todo o estudo sobre a evolução dos seres vivos, né? Até quando a gente vai estudar a medicina dos seres vivos, a gente vê, nossa, quanta complexidade tem no ser humano, e tudo funciona sem a gente precisar preocupar, né? Por exemplo, agora o meu coração está batendo, deve estar uns 70, né, batimentos por minuto, mais ou menos, sei lá quanto é que está, mas por aí. E eu não estou preocupado, eu não preciso preocupar com isso, porque sozinho ele já bate, está mandando sangue para o cérebro, meu cérebro está pensando tudo isso que eu estou falando para vocês, e o coração está lá, e o pulmão está respirando, eu estou trocando oxigênio, sem preocupar. Olha a complexidade que a gente é, quanta coisa está acontecendo. Depois do almoço, o Genival estava aí, né? Quase foi descendo na cadeira ali, foi sentindo o peso, né? Seu Genival sentindo o peso, né? Do ácido gástrico. Ele preocupou com isso? Ele falou, não, manda mais 5 ml para digerir os grãozinhos de arroz que ficou ainda no fundo.
Tem 5 grãos de arroz, manda mais 5 ml de suco graxo. Ele preocupou com isso? E, no entanto, o organismo dele, a complexidade, o cérebro estava mandando suco gástrico, mandou tudo isso aí. Olha que beleza que é o seu Genival. Se a gente for estudar seu Genival, a beleza que ele, a complexidade, os órgãos, tudo em harmonia, um conversando com o outro ali, o sistema respiratório, o sistema disso, um monte de sistemas. Nós temos vários sistemas dentro da gente. Olha que beleza e complexidade. Então, quando a gente vai estudando isso, a gente vai percebendo, quanto mais a gente estuda a criatura, a gente percebe mais a maravilha que é o Criador, que fez essa maravilha que a gente não precisa preocupar. O coração dele está batendo agora 75 batimentos por minuto, ele não está preocupado com isso. Também na hora que parar de bater, não precisa preocupar, porque está tudo nas mãos do Pai. O Pai já vai estar assim: vem, Genivaldo, vem, meu filho, que eu já estou te esperando. Eu vou, Pai, abre o braço aí que eu estou chegando. E pronto, e segue. Não adianta mais, não vai dar corda mais. E pode chamar todos os médicos do mundo, não dá corda. Se Deus não quiser que não funcione mais, não vai funcionar. Então, tudo isso aí a gente vai vendo, o aparecimento do homem, essas descobertas, nos convida a quê? A admirar o quê? Vamos ler juntos? A grandeza do Criador. Quanto mais a gente conhece o ser humano, o universo, o cosmos, é bom estudar isso, para a gente louvar e agradecer a Deus. Essas descobertas do mundo, do homem, do universo, é maravilhoso, porque aí a gente descobre quão grande é o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Graças por suas obras e pela inteligência e o saber que dá aos sábios investigadores. É bom que eles sabem e investiguem, porque aí a gente dá mais glória a Deus conhecendo as obras de suas mãos, né? E aqui acho que para a gente já está, deixa eu ver. É isso mesmo, tá certo. Aqui, quem que é esse rei aqui, ó? O grande Salomão. Ele fala o seguinte, no livro da Sabedoria, capítulo 7. Foi ele que me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou mo ensinou. A sabedoria que tudo criou me ensinou. A própria sabedoria de Deus que criou me ensinou a conhecer todas as coisas, e conhecendo as coisas, louvar e agradecer o Criador de todas as coisas. Esse mo aqui é mo assim mesmo, tá? Esse aqui é português. Não. O português, tanto que está no livro, o que é o mo? É o quê? Cadê a Josi? É o me ensinou, mas me ensinou isso, que é o o. Então, a sabedoria, só que a gente não pode falar, me ensinou isso, ele poderia ter traduzido assim, me ensinou isso. Isso o quê? Tudo, os elementos, a criação, né? Aí no português a gente junta o me com o. Ele me ensinou e me ensinou o quê? Isso. Aí fica mo. Ele é usado mais em português de Portugal, mas ele faz parte ele existe na nossa gramática. E como está no catecismo, eu deixei lá. Então, o grande interesse das pesquisas, toda pesquisa tem uma pergunta no fundo, né? Por que alguém faz uma pesquisa? Porque existe uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu vou lá para pesquisar. Porque não se trata apenas de saber quando, a questão não é quando e como surgiu o cosmos, nem quando apareceu o homem, mas descobrir qual o, palavrinha, sentido dessa origem. Né? A grande questão, a pergunta que não quer calar, não é saber, quando que surgiu o homem? Ou
Como que surgiu o universo? Bom, eu deixo os pesquisadores pesquisar. Para a gente e para o homem, pode ser que a gente entre na outra vida sem conhecer quando que surgiu o cosmos, o homem, etc. Mas uma pergunta a gente não pode deixar de se fazer. É sobre o sentido da nossa vida. O porquê. Porque o quando foi... Tem gente que nem sabe que dia que nasceu, né? Tem gente que nem sabe que ano que nasceu. Tem gente que nem sabe como que nasceu. Mas isso aí você pode ficar sem saber. O que você não pode ficar sem saber é por que você nasceu. Por que você está aqui? Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da vida da Dona Benedita? Por que ela está aqui? Eu não sei. Mas ela, não sei se ela sabe também. Mas é uma pergunta que muda a nossa vida. Que quando a gente sabe o sentido da nossa vida, todas as nossas ações são direcionadas para esse sentido. São movidas por isso, né? Tem um psicólogo muito bom, que é o Viktor Frankl, né? Que ele falava muito do sentido. O maior problema das pessoas... Dá a luz o Viktor Frankl. O maior problema das pessoas é porque as pessoas perderam o sentido. As pessoas não sabem por que elas estão aqui. E quando a pessoa perde o sentido, quando eu perco o sentido de viver, o sentido de estar aqui, eu não tenho motivo por que continuar vivendo. Então aí cai depressão, suicídio, enfim, drogas. Por quê? Porque ele viveu no campo de concentração também. E ele falava assim, ele via muitas pessoas morrendo, né? Ele sempre se perguntava, né? Muitas pessoas começaram a se entregar à morte. E outras pessoas ele via que tentavam viver até o último instante. Ele foi uma delas. Porque ele descobriu que as pessoas que não têm o sentido de viver, não têm o sentido para morrer. Porque a morte só faz sentido quando a vida tem sentido para mim. Viktor Frankl. Viktor, se não me engano, é com K. Pesquisa aí rapidinho para ver se está certo esse nome. Frankl. Todo o trabalho, toda a terapia que ele fazia como psicólogo, ele criou uma nova escola em Viena de psicologia, tem a escola do Freud, né? Tem outras escolas, e ele criou uma nova escola, falando, porque a questão do Freud é libido, sexualidade, essas coisas, né? A pessoa é movida pela libido, Freud. Para Viktor Frankl, as pessoas são movidas por um sentido. Quando eu tenho sentido de vida, está certo aqui o nome? Exonilde, ou você está... tá. É muito interessante essa escola de psicologia, porque tudo vai na linha do sentido. Se você tem um sentido para viver, o seu pensamento, as suas ações são direcionadas para esse sentido. A pessoa que não tem sentido, pessoa sem sentido. Só o nome, está certo, é esse aqui. Depois vocês pesquisem um pouquinho sobre, que é muito interessante. A terapia dele, na escola dele, é baseada na busca do sentido. Inclusive, ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido. Por quê? Porque ele viu que as pessoas estavam se matando, em depressão, em tantos problemas, porque perderam sentido. Quando você perde sentido, qual o sentido de viver? Para que viver então, se a minha vida não tem sentido, não tem o porquê de estar aqui? Em Busca do Sentido. Ele não é muito grande, é um livro pequeno. Mas é muito interessante. Porque ele falou que ele via pessoas que estavam tentando viver até o fim, porque encontraram sentido. Outras
já queriam, não, deixa eu morrer logo nessa câmara de gás, porque ele reparou que as pessoas começaram a perder o sentido de viver, e aí começaram a se entregar à morte. Quando você tem um sentido para a vida, você luta por ela até o fim. E tudo começa, e tudo se transforma para você, porque todas as suas ações, tudo que você faz tem um sentido, tem um porquê. E esse porquê que o catecismo está falando aqui, ó. Se foi o acaso que me criou, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Se é o acaso que vai te proteger, se sua vida é só fruto de acaso, né? Por acaso eu vim aqui, por acaso eu matei o outro, foi tipo por acaso eu ofendi, né? Não, vamos deixar que o acaso... Então, que sentido tem viver se é tudo o acaso? Estar vivo ou não estar é só o acaso, então qual sentido tem nisso? Né? E nem segurança. Ou se a sua origem é de um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Tem gente que fala, minha vida, eu vim do acaso e vou para o acaso. Eu sou fruto do acaso. Outros, não, eu sou fruto de um ser que está além de tudo, que é inteligente e que é bom, e esse ser eu chamo de Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, então se o mundo vem de Deus, então a pergunta que não quer calar, por que existe o mal e de onde ele vem? Se o mundo vem de Deus, por que existe o mal e de onde ele vem? Se Deus não é bom, então por que existe o mal e de onde vem esse mal? Essa pergunta e muitas outras a gente vai deixar para as cenas dos próximos capítulos. Porque é muita coisa. É muita informação. Se vocês quiserem, a gente passa aquele videozinho para atividade, ou a gente só faz uma oração final e vamos processar tudo. O que vocês querem? A oração final, porque Torixorel espera de coração e braços abertos. O Pontal nos espera. A Josi... A Josi, espera, né? Na verdade, ela te espera. As irmãs Ursolinas esperam a irmã Lúcia Arnold. E o arraiá do padre Cristiano nos espera também. O próximo encontro será dia, conforme Pedro e a irmã Lúcia, que dia que é o próximo? Estão perguntando lá. Marquem a Escola da Fé, dia 17 de agosto. A gente vai dar continuidade aqui. Se Deus criou, por que existe o mal? Certo? E de onde o mal vem? Não percam o próximo capítulo da série O Catecismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então nos consagrar a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta tarde para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora da Guia,
rogai por nós. Estivemos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, vão em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.